Bom, pessoal, bom dia. Nós vamos retomar as nossas aulas via videoaulas, né, onde serão disponibilizados os slides e nesses vídeos terão os slides e o meu áudio, certo? Não quis aparecer porque não estou aqui tão bonita assim, né, para aparecer para vocês. Não fiz uma make, então não deu para aparecer, certo? Vocês vão ficar só com a minha voz mesmo, os slides. Bom, só relembrando, né, nós já vimos durante essa disciplina a origem do solo, a origem e formação do solo, nós vimos desde a influência do tipo de formação de rochas até a formação de diferentes minerais argílicos que vão influenciar no comportamento desses solos finos, por exemplo. Nós vimos como esses solos eles se constroem, né, visualizando em escala microscópica. Prosseguindo com o tamanho das partículas, nós vimos a relação do tamanho das partículas com índices físicos, por exemplo, nós vimos a parte de determinação de massa específica dos grãos, minerais argílicos, nós vimos basicamente que existem três tipos de minerais argílicos, as caulinitas, as montmorilonitas e ilitas, que apresentam diferentes tipos de formação mineralógica, consequentemente tem também várias propriedades diferentes, né? Por exemplo, uma capacidade de expansão maior nas morilonitas em relação às caulinitas, e entre outras coisas. A granulometria, nós vimos como se determina, né? Ela pode ser determinada pelo ensaio de peneiramento grosso, peneiramento fino. E a sedimentação, que são para as partículas com diâmetro abaixo da peneira 200, que é o diâmetro 0,075 milímetros. A consistência do solo, nós vimos na aula passada, na última quinta-feira, né, uma semana atrás, nós vimos basicamente quais são os outros índices físicos, os outros índices que podem determinar o comportamento dos solos finos. O comportamento dos solos finos ele não pode ser explicado basicamente totalmente por simplesmente tamanho de grão. Ele deve ser explicado também pela sua capacidade de apresentar plasticidade com relação à presença de água. Nós vimos que nós temos três estados do solo em termos de consistência: o estado líquido, o estado plástico, o estado semissólido e o estado sólido, onde cada grau de um grau de umidade desse solo fino vai estar localizando esse solo em termos de consistência dentro desses estados. Nós vimos que o LL, nós vimos na aula passada que ele se determina por meio do aparelho de Casagrande, né? Ele determina o grau de umidade no qual o solo ele está no limite entre o seu estado plástico e o estado líquido. O estado líquido é quando o solo não apresenta nenhuma coesão, apresenta mais adesão do que coesão. E ele apresenta-se com resistência quase nula e ele se comporta mais como um fluido, né, já que ele vai ter uma alta presença de água e ele, como o próprio nome já diz, vai ficar fluido. O limite plástico, o limite de plasticidade é onde tem uma separação dos estados plásticos e do estado semissólido, que é aquele ensaio onde nós vamos fazer a moldagem em laboratório, chegando a um gabarito de 10 centímetros por 3 milímetros de diâmetro, e a gente vai fazer o rompimento desse material e vai colocar para determinar a umidade. Vimos os índices físicos, dando ênfase bastante nos exercícios, né, praticando. Esses índices físicos eles vão determinar basicamente diversas propriedades do solo. Por exemplo, nós vimos que são índices físicos, tem os índices físicos que são diretos e os indiretos que são recalculados por meio de outros índices. E vamos prosseguir hoje com a parte de estrutura do solo. Como é que esse solo ele se pode, digamos assim, em termos de partículas, se aglomerar e, consequentemente, o que isso implica dentro do seu comportamento geotécnico. Nós vimos lá nas aulas anteriores, que vocês viram em geologia também, a formação dos minerais argílicos, que se dá pela aglomeração, organização dos octa e dos tetra, né,
Nós temos aqui o óxido de silício e o óxido dos óxidos de alumínio. E o formato, a forma com que esses tetraedros e octaedros eles basicamente se acomodam dentro do solo, vai me dizer o tipo de mineral agílico, consequentemente vai dizer sua capacidade de expansão, capacidade de ser mais plástico ou de reter íons ao seu redor. Então, nós temos revisando a caulinita, onde tem essa formação aí 1 para 1, que são basicamente uma lâmina de tetraédrica de óxido de silício e uma lâmina octaédrica, né? Nós temos que elas têm uma ligação a partir de pontos, ligações de hidrogênio, e essas ligações de hidrogênio elas vão impedir sua separação e também bem como a introdução de novas moléculas de água entre elas. E isso faz com que as caulinitas não tenham uma boa capacidade de expansão, tanto como as morilonitas, porque tem essas ligações que impedem com que haja adesão, ou seja, com que haja que as moléculas de água fiquem facilmente aderidas a ela e, consequentemente, também outros íons. As ilitas já tem um arranjo 2 para 1, né? Também as ligações entre as camadas ocorrem por íons de O2 e O2+, né, dos arranjos tetraédricos, ou seja, por essas ligações aí, que são mais fracos que as ligações anteriores, que são ligações de hidrogênio. Então, consequentemente, as ilitas vão permitir uma maior entrada de água dentro da sua estrutura. Então, consequentemente, elas vão ter uma maior expansão também. Já em termos de estrutura, né, o comportamento das argilas seria menos complexo se não ocorressem imperfeições na sua composição mineralógica. Quando a gente tem imperfeição, na verdade a palavra certa é complexidade, né? É uma complexidade porque não é algo simplesmente como um concreto, né, que a gente já espera as propriedades que ele vai ter, é algo bem mais modificado ao longo do tempo e também de acordo com a sua formação geológica. Existe, portanto, a ocorrência de substituição isomorfas. Então, essas substituições são o quê? São outros materiais que vão entrar na minha estrutura em função de uma substituição. Então, isso aí é o que a gente chama de substituição isomorfa, que é algo basicamente que vai ocupar o lugar. Por exemplo, no arranjo das ilitas, né, ocorre uma entrada no tetraedro de sílica e esses íons eles ficam fixos e as partículas ficam com cargas negativas, porque o íon de potássio presente na ilita se liga com as lâminas tetraédricas. Então, isso é um tipo de substituição isomorfa. Já na montmorillonita, o que é que acontece? Elas são ocorridas nos octaedros de alumínio. Então, o que é que acontece? Os íons de cálcio ou sódio dissolvidos na água eles são atraídos, permitindo a absorção. Então, aqui nós estamos usando um outro termo, né? Nas aulas eu usava sempre água aderida, água adesiva. Essa palavra aderida significa que que o material ele fica nessa camada que está em contato com o meio externo, certo? Mas quando eu falo absorvida, significa que está dentro da estrutura molecular do material. Então, esses íons de cálcio, esses íons, né, de cálcio e sódio, outros materiais, né, que também às vezes fazem essa reposição, eles vêm e entram definitivamente dentro da estrutura, fazendo com que, se for água, haja uma expansão. Então, esses dois elementos aqui, eles vão ficar literalmente inchados devido à entrada dessa água, certo? Nós temos aqui uma molécula da água, né, como ela em termos de escala microscópica, nós temos hoje já 2 átomos de oxigênio, carga positiva, e um átomo de oxigênio, né, uma carga negativa. Esse é o grau 104 graus, 5 que faz. E nós temos uma parte polar e outra parte apolar. E ele, como a gente sabe, ele é bem mais complexo do que parece, porque ele tem uma alta capacidade de se dissolver no meio, né? É o famoso solvente universal.
Suponhamos que nós tenhamos uma partícula argilosa, essa partícula argilosa ela tem cargas negativas, onde essas cargas negativas são basicamente esses desequilíbrios químicos que ocorrem na superfície das partículas dos argilominerais. E então nós temos cátions, que são o quê? Átomos com carga negativa, ou seja, eles estão desequilibrados, tendendo a atrair elétrons. Eles vão ficar argila seca, né? Na argila seca, a carga negativa é equilibrada pelos cátions intercambiáveis, que geralmente são o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio. A água, junto com os cátions, ela dissolve esses cátions. Significa dizer dissolver o quê? Significa que ela se liga com esse cátion e faz com que esse cátion fique bem mais fácil de ser atraído pela partícula argilosa. Então, a água ela forma como se fosse uma ponte entre a partícula argilosa e o cátion. E no final, todo mundo é absorvido, a água e esses cátions dissolvidos também. Por isso que a partícula argilosa ela é tão complexa, porque ela depende da sua formação em termos de mineralogia, assim como ela depende da natureza dos constituintes que estão presentes na água intersticial. A água intersticial é a água que fica livre no solo e essa água nunca vai ser H2O, né? Essa água vai ser H2O mais outros cátions. Então, nós temos, como já vimos em aula passada, a água dissolvida, que é aquela que fica por meio de forças eletrostáticas retida nesse redor da partícula, na sua superfície, e a água de dupla camada, que é essa que fica justamente nessa dupla camada aqui. Ela fica fazendo uma ponte entre outros cátions e a água, certo? Como se formasse uma grande rede, né? As características dessa camada dupla dependem, né, da valência dos íons presentes, ou seja, a valência é o quê? É aquele mais 2, mais 3. Quanto maior o número, mais elétrons eu preciso para estabilizar quimicamente, né? Então, mais 2 é mais estável que o mais 3, e assim sucessivamente. Depende também da concentração eletrolítica, e também depende da constante dielétrica do meio, que é a capacidade, né, que existe de transmitir a corrente elétrica. Também depende da temperatura, porque a temperatura vai influenciar muitas vezes em reações que podem acontecer. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, mais essas moléculas vão estar agitadas com energia, e isso aí facilita muitas vezes uma absorção. Então, a estrutura do solo, em termos científicos, né, vai ser definida como um arranjo geométrico das partículas do solo. Então, a gente está falando das partículas, não estamos falando das moléculas. Até agora, a gente está falando da estrutura micro das moléculas. Então, vejam que existe uma diferença. Os fatores que vão afetar essa estrutura vão ser basicamente a forma, o tamanho e composição mineralógica, além, como a gente já viu, porque importa, né, as forças de contato entre as partículas, que são basicamente as forças de coesão, que coesão é justamente essa força que existe com relação à atração. A gente viu que, por exemplo, em estados de sedimentação, nós temos uma força de atração e uma força de repulsão. As forças de repulsão são as forças de Van der Waals. Então, se a força de atração começa a superar a força de repulsão, acumulam-se as partículas em flocos, e o defloculante é justamente para retirar esse peso dessa força de atração, que as partículas elas fiquem sozinhas, sabe? Tipo a gente na pandemia, né? Sozinhas, isolados. Pronto. O coronavírus é o defloculante, né? Que faz com que a gente fique sozinho, e nós somos as partículas de solo. Nós temos também as forças eletrostáticas, que são as forças que ligam essas partículas, e as forças de contato, mineral-mineral, no caso da coesão, ar mineral e água mineral. A água mineral são as forças de adesão. Estruturas nos solos não coesivos, que são os solos granulares. Basicamente, nós temos os diferentes tipos de areia e pedregulhos, né? Eles são fortemente influenciados, pela granulometria dos grãos, e eles vão ter 3 tipos de estruturas: granular, alveolar e floculada.
Então, a primeira estrutura é a minha estrutura granular, que é típica de solos mais grossos. Vocês vejam que nós vamos ter partículas bastante redondinhas. Isso aqui não vai ser observado nas partículas de argila. As partículas de argila têm um formato, muitas vezes, parecido com folhas. Elas ficam mais acomodadas como se fossem lâminas. Então, isso aqui é o grande diferencial. Isso faz com que haja um maior índice de vazivos. Ela sofre uma grande ação, uma ação significativa da gravidade devido ao seu peso, e há uma acomodação por contato dos grãos. Eles se apenas apoiam sobre os outros. Mas existe aqui um grande índice de vazios, né, porque eles são mais redondinhos. E difere-se pelo grau de compacidade. Então, a gente viu lá na parte da consistência que existe uma variável chamada um parâmetro, aliás, chamado-se índice de consistência. E a gente viu lá que, dependendo do seu valor numérico, nós temos uma escala que varia de rija, por exemplo, a argila, até argila mole, né? E isso vai me dizer a consistência do solo fino. Já no caso do solo grosso, que é os solos não coesivos, eu vou ter um parâmetro diferente, não é mais consistência. Eu não vou dizer que uma areia é rija, ela é mole, eu vou dizer que ela está com alta compacidade, que vai me dizer o grau a quantidade de vazios que esse solo vai ter. Consequentemente, isso é mais um parâmetro que a gente começa a lidar agora, que é grau de compacidade. Já a estrutura alveolar, ela vai ser típica dos solos siltosos e fica desse jeito, como se fosse de favinhos de mel, por isso que é chamado de alvéolos. Os alvéolos dos nossos pulmões também são parecidos. Então, nós temos isso identificado em algumas areias. Ela se forma por sedimentação do material, de maneira que esse material, onde ele sedimenta, permanece devido às forças intermoleculares. Então, aqui eu já tenho uma certa capacidade de coesão no solo, embora que seja pequena, já existe. Já na estrutura granular é apenas uma acomodação mesmo. Mas aqui eu já começo a ter uma força intermolecular. Provavelmente são materiais que já têm uma certa carga que consegue fazer com que essas forças eletrostáticas liguem as moléculas umas às outras. E parece, né, geometricamente, uma estrutura em forma de arco, que é um favo de mel, como se dá aqui na figura. Estrutura nos solos coesivos. Bom, agora nós temos, de fato, algo mais complexo. Bom, nós temos, como havia dito, esse tipo de formato nas estruturas, nas partículas de solo coesivo. Vocês notam aqui que existem cargas negativas nessa partezinha e cargas positivas nas arestas. É isso que acontece com solos argilosos. Eles têm geralmente carga positiva nas arestas e nas faces existem cargas positivas. Lá no Carlos de Souza Pinto se explica isso bem detalhadamente. Então, o que é que acontece? Porque a minha partícula não se liga face com face, ou seja, fazendo com que ela fique como se fosse um tijolinho sobre o outro. Por quê? Porque eu não tenho como ligar negativo com negativo. Então, eu vou ter uma ligação positivo com negativo, certo? Então, essa estrutura, né, isso aqui é um zoom, né? Essa estrutura vai ficar dessa forma, face com aresta, e assim sucessivamente. Quando as partículas de argila se aproximam, as camadas duplas provocam repulsão entre elas, que são aquelas camadas que vocês viram, né? Camada difusa dupla. Ao mesmo tempo que existe atração entre as partículas devido às forças de Van der Waals. É aquilo que eu disse, aquele velho jogo de equilíbrio. Força de Van der Waals e força de repulsão. Nós temos a estrutura chamada de espessa. Ao contrário do nome, a gente pensa que espessa vai ser a estrutura que vai ser toda desorganizada. Aqui é o contrário, mecânica dos solos. Tá? A espessa é a que é mais organizada. E a floculada, que a gente pensa que é a dispersa, é a que é desorganizada. Entendeu? Não, eu nunca vi sentido nisso, mas a gente, né, utiliza essa nomenclatura porque se Teilhard disse que era assim, quem somos nós para dizer o contrário. Bom, prosseguindo, nós temos aqui, como havia dito, existe um movimento browniano, que é aquele movimento aleatório no qual as partículas elas descem lá dentro da água, né, em zigue-zague.
seja, não é aquela coisa retilínea. E quando elas sedimentam, elas tendem a formar a estrutura dispersa individualmente. Então, elas ficam dessa forma aqui. Mas vejam que mesmo assim elas têm uma ligação aresta-face, mesmo assim, sendo com algumas pouquíssimas exceções. Isso aqui é a sedimentação natural que ocorre devido ao próprio fenômeno, né? Vai caindo e vai ficando umas em cima das outras devido à gravidade. Já a estrutura floculada, elas podem se aproximar, no entanto, pela gravidade se sedimentam, formando a estrutura floculada. Elas formam flocos nesse caso, né? Devido à atração eletrostática. Nesse caso, é uma face com uma aresta, sempre assim. Força van der Waals e camada difusa. As camadas difusas que estão nas faces, vejam que essa camada difusa ela está nessa face maior, ela vai repelir a camada difusa da outra partícula, certo? Professora, como é que uma fica diferente da outra? A gente vai entender melhor lá na compactação. Quanto mais energia eu empregar, mais próximo o meu solo vai ficar na estrutura dispersa. Para chegar nesse nível de dispersão, o meu solo precisa ter algo a mais. Ele não fica assim naturalmente. Ele vai precisar ser compactado, ter uma energia que faça com que essa estrutura fique dispersa. Ou seja, a gente quer que a estrutura fique mais dispersa possível para que eu tenha mais resistência, certo? É meio confuso isso, mas com o tempo vocês vão se adaptar. Dispersa é ao contrário, né? Então, nós temos aqui uma estrutura flocular salina, que é aquela estrutura no qual eu coloquei um defloculante, aí eu botei lá o vírus, e aí eu vou separar todo mundo. Então, os íons presentes tendem a se enfraquecer, significa que eu estou utilizando um sal. Esse sal, ele vai roubar esses íons da minha camada difusa e ao invés desses íons irem para o solo, eles vão ficar coladinhos com o meu sal. Então, e ele enfraquece por causa disso. E a estrutura floculada apresenta paralelismo. Então, é justamente por reduzir a minha concentração de cargas, né? Eu vou ter uma maior capacidade de atração entre as minhas camadas difusas. Então, as faces começam a conseguir ser atraídas umas pelas outras. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse primeiro módulo para que a aula não fique longa. No próximo vídeo eu vou falar do estado das areias, certo? Até mais!